Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje continua sendo muito especial, porque a gente está num lugar, Guto, que a gente é acolhido, né? A gente se sente como se fosse o nosso estúdio, né? A extensão do Fotografia Exponencial em São Paulo, cara. Cara, eu já tô me sentindo em casa já, Thiago. E assim, ó, muito bem acolhido, muito bem alimentado, muito bem tratado aqui em São Paulo por esse estúdio maravilhoso que é o estúdio do Gui Rossi, né, Thiago? Exatamente, um dos patrocinadores deste episódio aqui, nos proporcionando todos esses equipamentos aqui, essa estrutura, iluminação, que dá vontade de levar tudo lá pra Floripa, né? O cara que é super preparado aí pra Terceira Guerra Mundial da fotografia, porque o cara tem umas bazucas aqui. Depois a gente tem que mostrar esses bastidores aqui, cara, que assim, ó, é sensacional. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que o Gui nos conectou. O cara, ele é simplesmente assim um dos maiores fotógrafos, ministrantes, o cara que compartilha conhecimento, tem um estúdio. Eu acho que ele é o último samurai da fotografia japonesa que está no Brasil proporcionando experiências incríveis para seus clientes. Sabe com quem a gente vai falar, Guto? Sabe com quem? Grande Fábio! É o nosso Jaspion aqui da fotografia. Eu tenho que falar que eu fico difícil assim de administrar, porque tu fala quem, aí eu não sei se eu corto pra mim, se eu corto pra vocês, na geral. Tu me coloca assim, cara, eu fico meio sem palavras. E com uma participação especial, sabe de quem? Fala, Gui Rossi! Nossa, acho que eles já tinham visto, né? Desculpa, gente. Eu pensei que ele tava só nessa câmera, foi mal. Gente, obrigado, cara. Obrigado, Gui, mais uma vez, proporcionar isso aqui pra gente. Fabião, pô, prazer te conhecer aqui, irmão. Eu agradeço pelo convite. Não, esse cara é... Esse cara é bom. Tô ligado. Quem fala? Eu sou fã do mal lavado. Ele é bom. Eu chamei ele, eu falei pra você que ele é bom. Não, quando assim, ô Gui, a gente vai fazer uma edição aí em São Paulo, novamente. A gente tá na segunda temporada aqui em São Paulo. Cara, conecta com a gente com os caras bons aí. Diz, não, peraí, eu tenho um cara aqui que né, é o primo do Jaspion lá, o cara sabe tudo da fotografia. E Fábio, vamos começar já de cara, assim, mano, de cara. Que tu é um cara que eu sei que, né, trabalhou, é formado aí, né, em engenharia civil, é isso? Administração, cara, e tal. Nada a ver com uma fotografia. vida muito doida. Sério, eu falei pra você, cara, o Fábio, ele é peculiar. Porque ele tem sabe, ele tem uma trajetória muito diferente do que as das pessoas que eu conheço. E até, tipo, o jeito que ele lida com a foto, o jeito que ele lida com a família, do jeito que eu conheci ele, eu achei muito massa, cara, muito diferente. Que massa, cara. E como é que a fotografia, ela surgiu na tua vida? Isso foi uma influência familiar, alguma coisa do tipo, ou não? Cara, eu acho que assim, a fotografia foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida, né? Muito por influência do meu pai, que sempre gostou muito de fotografia. Então, assim, desde que eu nasci, sempre teve, tipo, equipamentos profissionais de fotografia ao meu alcance, né? Então, assim, cara, sempre tinha uma câmera ali, uma lente ali, e assim, lá naquela época, eu já sou meio velhinho, né? Apesar de não aparentar tanto assim, mas já tenho 42 anos. Ô, louco, cara, formou? Eu tô falando, parece que ele tem 25 anos. Caramba, irmão. Não, as contas aqui, o cara tem não sei quantos, 27 anos de profissão e tal. Não condiz, pô. Não dá, né? Aí você fazendo as contas, pô, o cara já fez 2 faculdades, já trabalhou não sei quantos anos. Cara, assim, mas como tá assim, certo né? esse pegar o ChatGPT, né? Não, mas então, desde quando eu nasci, assim, há 42 anos atrás, né? Meu pai gostava tanto de fotografia que, pra essa ideia, a gente tinha um laboratório de revelação dentro de casa. E você pensa, pô, quem que tem um laboratório de revelação dentro de casa? Não, pouquíssimas pessoas têm isso. E ainda mais há 42 anos atrás. Mas o teu pai era fotógrafo? Não era. Era um hobby. Era um hobby. Então ele sempre gostou muito de fotografia, né? Então eu sempre, tipo, tive muito acesso a tudo isso relacionado à fotografia. Lógico, meu pai não deixava eu tirar muita foto, porque filme gasta, né? Caro. Tem que revelar, é caro e tal. Então, mas ele me entregava a câmera sem o filme, do tipo, pode brincar aí, né? Então, assim, sempre tive muito contato com fotografia. Então, sempre fez parte da minha vida, sempre gostei muito, né? E eu acho que, inclusive, essa coisa também de eu ter aprendido a fotografar na época ainda do filme, eu tenho um estilo muito peculiar de fotografar, que o Gui sabe. Cara, ele já veio em 2 workshops aqui. E ele faz, tipo assim, você vê os alunos, tudo... Sabe? Fazendo um monte de foto. Ele espera todo mundo acabar. Um acabou, ele vai lá, faz uma foto. Pera. Ô, Guto, isso daí é mal... Desculpa, mas isso é mal da comunidade japonesa, né? Porque a gente tem um fotógrafo lá em Florianópolis chamado Lauro Maeda, que participou até do nosso podcast. Grande Lauro, um grande abraço.
Rapaz, esse mano, ele é de fotógrafo de casamento. Não sei se vocês já ouviram falar. Não O conheço. cara só dá um clique, brother. É o mesmo? casal, aí daqui a pouco o cara joga uma bolinha de fumaça, sai, tu já não encontra mais o cara, pô. Tá ligado? No meio da cerimônia, e o cara deixa eu e mais outro lá, se vira com a cerimônia, daqui a pouco o cara tá lá no mezanino, tá não sei aonde, só aqui, ó. E tem outra situação, né? Uma vez, o Fábio, ele tava fazendo uma fotografia de campeonato de surf lá em Florianópolis. Ele trabalhava pra Insider, que era uma revista de surf que tem lá, e a Fluir contratou ele. Então, uma câmera ele fotografava Insider e outra câmera ele fotografava Fluir. As duas, no mesmo campeonato. Caramba. Insano, cara. Grande abraço, Laura Maeda. E aí você vai ver, o cara tinha 10 fotos da campeonato inteiro, só que só fotão. Só capa. Cara, Só capa, bizarro mano. isso. Só capa. E ele faz exatamente isso. Ele chega, ele faz uma foto, a foto, e aí todo mundo fica assim, ó. Ah, já acabou? Prazer, obrigado, valeu, até mais. Não, mas eu economizo, vai, clique assim, e, cara, sei lá, tipo, não consigo ter aquele dedo nervoso de né? Tanto é que eu até falei, porque eu falei, Gui, quer comprar tô vendendo minha 5D Mark III lá, sei lá, tipo, uma câmera mega antiga já, que eu já tenho ela há uns 13 anos. Tá com, sei lá, 50 mil cliques, cara. 13 anos. Não, então peraí. Então, o pessoal da Fotec, cara, se dependesse de eles, estavam falidos, né, cara? O pessoal de Pelo amor de assistência Deus, cara. sofre com ele. Nunca Caramba. arruma uma câmera, tá ligado? Mas isso é o quê? Isso é preparação mental? Você faz lá sua, sei lá... Cara, não sei, eu acho que é aquela coisa tipo de tomar o máximo de cuidado antes do clique, aí você enquadra direitinho e tal, espera ali um momento certo, clique. Pronto, deu. Eu fico pensando, se eu fizer muitos mais cliques, vão ser todos muito parecidos com o que eu acabei de fazer. Pra quê fazer mais? A não ser, claro, tipo, a modelo pisca, né? Sim. O cabelo voou na cara dela, aí já é outra coisa. Ufa, ainda né? bem, pô, ele é um ser humano. Pô, pelo amor de Deus, Mas sabe né? que eu acho isso muito engraçado, cara? Inclusive, olha aqui, eu sendo xenofóbico. Eu tenho Cara, meu avô- eu tô achando que o Gui vai ser cancelado da internet. O meu avô é japonês, né? Ele é padrasto do meu pai, é japonês mesmo, um imigrante. E ele é igualzinho o Fábio nesse sentido, assim. É muito. Parece que é uma coisa cultural, esse sentido, assim, tipo, de esperar, de, sabe, ouvir, analisar, e só. No caso do Fábio é o clique, né? Mas que nem ele só fala quando é o momento. Ele fala um negócio, assim, tipo, uma palavra e acabou. E é a mesma coisa dele com foto. Ele vai lá, pronto, tá bom. Mano, Eu acho muito doido isso, cara. Parece cultural. Não Tem sei workshop se é. disso daí? Não, disso especificamente Eu não acho que tem. você tinha que Eu ir. É, É cara. um workshop de como é que fala? Conservar a sua câmera com poucos cliques pra revender ela com não, valor muito bom. Como resolver com um clique. Cara, porque eu vejo assim, ó, a gente, por mais que vai precisar do movimento, né, depende de um terceiro, etc. Eu sempre fico nervoso, ansioso pra tentar garantir, mano, né? Sim. Então, eu acho que isso talvez vem de família, isso vem de percepção. Onde é que tu adquiriu isso? Veio lá na faculdade de administração pra administrar os cliques? Não, certamente não, cara. Eu acho que isso é toque mesmo, viu, cara? Tipo, eu tenho vários problemas, tipo, também de toque, assim, sabe? Tipo, de noias minhas, assim, por exemplo, vou tirar foto, linhas, não pode ter linhas tortas, sabe? Tipo, E organização também, você é muito organizado no sentido, assim, tipo, do estúdio. acho que isso também é uma como questão, estão as coisas, sabe? questão cultural, isso, sabe? Tipo, meu pai é super organizado também, sabe? Odeia bagunça, limpeza. Cara, meu estúdio, eu sou muito chato com o meu estúdio. Cara, Tipo, cara, eu pinto aquela porcaria lá, tipo, todo mês. Né? E o meu chão inteiro é tudo branco, o fundo também, tipo, tudo branco, assim. E aí eu vou lá, tipo, tem algum craqueladinho lá, cara, passo massa, lixo, pinto, todo mês, cara. Todo mês eu fico cheio de pó, sabe? Do tipo... E é um cuidado, assim, que eu tenho, que é do tipo, cara, eu vou em outros estúdios, assim, que tem aquele chão infinito, assim, né? O fundo infinito, eu fico pensando, pô, o cara não cuida, né? Mas eu tenho um mega de um cuidado, assim, tanto com a limpeza, quanto com a manutenção, assim. Todo mundo que vai no meu estúdio fala assim, pô, cara, como é que você consegue manter? Eu falei, é fácil. É só você pintar todo mês. Cara, aqui teve um dia que ele veio, que a gente tava no coffee break, e do nada eu vejo ele limpando o chão. Eu falo, mano, para. Não. É verdade. É o famoso toque, né? O pessoal, tipo, come, derruba um pouquinho, assim, sabe? aquelas Eu não me negócios no chão, aguento, e ele cara. Lá, mano, não precisa não. Ô, Gui, a gente precisa dar um ipom nele, tá? Vamos Thiago. lá, vamos fazer vamos fazer uma conta aqui. Tu tem cerca de 15 anos de profissão, com Tá. 42 anos de idade. Por que tu demorou tanto pra sair do CLT e viver da fotografia? Pau. Caraca, pau, estourou a orelha do Guto agora ali. Cara, eu acho que é uma coisa, assim, que é muito difícil, né? Porque... Primeiro que eu tenho duas formações que não tem nada a ver com fotografia, né? Primeiro eu formei lá em engenharia civil, depois eu fui fazer administração, cheguei a trabalhar 13, 14 anos como CLT em multinacionais. E, cara, assim,
você já tá com uma carreira ali meio que engatada na sua vida do CLT, né? É muito difícil você falar assim, tomar uma decisão do nada, depois de, tipo, cara, trabalhar 14 anos em empresas multinacionais, e falar assim, beleza, vou jogar esses meus 14 anos de carreira fora, né? E começar uma coisa do zero, né? CLT tem toda aquela coisa do tipo, cara, você tem o seu salário garantido, você tem 13º, você tem férias remunerada, você tem seguro de saúde, seguro de vida, vale alimentação, enfim. Tem muitas coisas que você pensa, tipo, depois na minha vida como autônomo, eu não tenho, né? E sei lá se vai dar certo ou não. O CLT, querendo ou não, te dá aquela segurança do tipo, cara, independente do que acontecer no final do mês ali, você tem o seu salário garantido. No autônomo, não, né? Então, assim, cara, do tipo, por muito tempo, por muitos anos, eu levei os dois juntos, assim, do tipo, era o padrão que quase acho que muita gente faz, né? Tem a vida CLT de segunda a sexta, sábado, domingo faz os famosos bicos de fotografia, né? Que é quando você tá livre, né? Só que aí, cara, assim, eu sempre tive vontade de viver de fotografia, que era alguma coisa que eu gostava muito. A minha vida CLT era aquela coisa do tipo, cara, eu só tô aqui pra ganhar meu dinheiro, pra comprar meus equipamentos de fotografia, que é o que eu gosto de fazer, né? E aí eu trabalhava de final de semana fazendo meus bicos lá de fotografia. Só que eu pensei, putz, cara, eu gostaria muito de conseguir viver dessa coisa de fotografia, que é o que eu curto fazer. Só que eu não tinha coragem, cara, tipo, de largar a minha vida do CLT, porque é tudo muito seguro, tudo muito estável, ganhava bem pra caralho, né? Por que eu vou largar isso pra viver de uma coisa que eu não sei nem se vai dar certo, né? E eu falava isso com minha esposa tipo, falava, cara, você tem que algum dia tomar, né, a decisão de fazer isso, tipo, de virar a chave e tal. E aí o que aconteceu que um dia, em 2018, eu fui mandado embora da minha empresa, né? Ufa, até que enfim, né? Até que enfim, né? Não teve nem tristeza nessa frase. O que aconteceu é que o meu diretor lá, tipo, foi mudado lá de área lá, e aí, enfim, cara, veio um diretor novo, mandou todos os gerentes embora, eu fui embora nessa leva aí. E aí minha esposa chegou pra mim e falou assim, Fábio, é agora. Né? Ela falou assim, cara, tem que ser agora que você vai fazer isso. Ela falou, porque se não for agora, provavelmente você não vai... Se entrasse em outro cargo de CLT... se você procurar outro cargo de CLT, se entrar de novo, não vai ser agora que você, né, você não vai virar fotógrafo, né? Então, tipo, acho que esse é o momento que você tem para tentar viver de fotografia. E foi aí que eu comecei. Então, cara, foi em agosto de 2018. Então, e aí beleza, comecei a tentar viver de fotografia, só que no começo é tudo muito difícil, né? E acho que não só para fotografia, mas qualquer coisa. Tipo, cara, se você, por exemplo, você acabou de se formar dentista, sei lá, você abriu uma clínica. Cara, o começo não é fácil. Qualquer começo, acho que é tudo difícil, né? Independente do que você faça, né? E comigo não foi diferente, cara. Foi bem ruim no começo, né? Aquela coisa do tipo, você tem que prospectar cliente, você não tem portfólio, né? O meu portfólio basicamente era minha esposa, porque tipo, minha esposa era minha cobaia para tudo. É a pessoa que tá mais próxima de mim, né? O tempo inteiro, que tá mais disponível, né? Que tá junto comigo assim. Tudo quanto é coisa que eu ia fazer, eu tipo, era com a minha esposa que eu fazia. Então, basicamente, meu portfólio era minha esposa. Mas não dá para viver só com um portfólio tipo de uma pessoa só, né? Então, no começo foi bem complicado. E aí, quando começou a dar certo, o que aconteceu um ano e meio depois ali? Veio a pandemia. E aí eu pensei, putz, cara, agora que começou a dar certo, veio essa porcaria dessa pandemia aí, né? Então eu tive tudo para desistir ali no meio do caminho, né? Mas mantive ali o foco. E cá estou hoje aqui no podcast com vocês, Contando né? sobre isso. Contando sobre isso, né? Em 2025 aqui, então já vai fazer aí 7 anos que eu vivo exclusivamente da fotografia, né? Já trabalhava antes com fotografia, mas era lá o trabalho paralelo ali, mas vivendo exclusivamente fotografia, então Hoje com essa maturidade, com essa cadência, experiência, etc., dá para olhar para trás no retrovisor e perceber algum arrependimento de não ter entrado antes? Não ter largado antes? Do que, tipo, esperar um pé na bunda? Eu acho que as coisas acontecem nos momentos certos, assim, sabe? Eu fico pensando, pô, cara, lá atrás, querendo ou não, tive uma vida super confortável, né? Trabalhando ali como CLT, tendo meu salário. Juntei bastante grana para tipo, comprar todos os meus equipamentos. Tanto é que, assim, quando um fotógrafo vai começar como fotógrafo, acho que uma das maiores dificuldades de todo fotógrafo é o investimento inicial. Sim. Mano, querendo ou não, equipamento de fotografia é caro pra caralho, né? Geralmente é por etapas. Né? Pode falar palavrão? Agora já foi. Agora já foi, né? Agora você tá em casa. Tá tudo certo. Bom, mas enfim, é caro pra caramba, né? E, cara, assim, então eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de muitos fotógrafos, né? Tipo, putz, cara, porque querendo ou não, já é caro por si só, ainda tem o fato da nossa moeda ser mega desvalorizada. Sim. E aí você fala, pô, vou comprar uma câmerazinha aí de $3.000.
Tá bom, mas só de transformar pro real já deu 20 mil reais no negócio. Tipo isso. Pô, e 20 mil reais não é assim, beleza, toma aqui 20 mil reais, né? É complicado, né? Então, assim, eu acho que o investimento inicial é muito alto, então já foi uma coisa que facilitou muito quando eu decidi virar fotógrafo, né? Só única e exclusivamente fotógrafo. Já tinha todo o equipamento, já tinha 1 zilhão de lentes, já tinha tipo, 2 câmeras, sei lá. Então, assim, foi uma transição mais fácil, né? Mas, assim, cara, não me arrependo, acho que de nada. Eu nem cogito ficar pensando do tipo, será que se eu tivesse tomado a decisão há 10 anos atrás, onde que eu estaria hoje? Não sei, sabe? Tipo, nem penso muito nisso, porque não adianta nada ficar pensando nisso também e falar, putz, poderia ter feito. Né? Já foi, cara. Né? Então, acho que tá ok, assim, sabe? Mesma tipo, coisa que perguntar se pode ser palavrão, né? Tipo, já foi. Já foi, né? Já falei, cara. Putz, agora, né? Mais uma coisa, Fábio, que assim, às vezes eu sempre pergunto para as pessoas que gostam de saber, para saber o que tu pensa, a opinião das pessoas. Quando tu decidiu para trabalhar com fotografia, tu pesquisou alguma área de atuação? Tu começou com o aniversário da sobrinha, um casamento do primo, ou coisas do tipo? Sim. Ou tu já sabia onde acertar? Porque a gente falou aqui, tu és um cara de uma foto só, né? De um clique só. Então, imagina fazer evento. Então, evento de uma foto só, né? Exato. Beijo. Dá, né? Porra, rapaz. Tem como não. Entendeu, cara? Cara, aí tem que ser foda. E tem que ser... Não, cara, eu acho que como a maioria dos fotógrafos, eu comecei como o clínico geral da fotografia. Eu faço sempre essa analogia do clínico geral, que eu falo assim, cara, o clínico geral da fotografia é aquele cara que fotografa de tudo, né? E, cara, acho que no começo é muito bom você ter essa experiência, tipo, de fotografar tudo, porque você não sabe direito do que você gosta. Você não sabe se você gosta de fotografar eventos, se você gosta de fotografar estilo, comida, fazer cardápio, fotografar arquitetura, sei lá. Né? Eu acho que a fotografia tem várias especialidades que requer tanto equipamentos diferentes como habilidades também diferentes. Né? E aí eu comecei a perceber, tá? Então, assim, sim, eu fotografei de tudo no começo, eu não sabia o que eu gostava, só que eu comecei a ter alguns insights, assim, do tipo, quando me chamavam, por exemplo, para fotografar aniversário, vinha aquele bode, assim, sabe, do tipo... Não, né? Mas sabe do tipo, você vai porque você tá sendo pago, né? O tal bico de final de semana que é do tipo, foda-se, estão me pagando, eu vou, né? Pagando bem, que mal tem, né? Então, você vai, né? Mas aí eu comecei a perceber que, puta, cara, não era pra mim aniversário, né? E aí eu pensei, tá bom, né? Aniversário então já não é pra mim. Evento corporativo, casamento, tal, não sei o que lá. Até comecei a fazer também, só que aí eu percebi que eu tinha o mesmo sentimento de bode, sabe? Tipo, evento corporativo, então, tipo, casamento, né? Eu pensei, pô, o que tudo tem em comum, né? O que todas essas coisas, tipo aniversário, evento, casamento, o que tudo isso tem em comum que me dá bode? E eu comecei a perceber que o que me deixa mal é eu não ter controle da situação. Ou seja, eventos em geral, né? Então, seja casamento, seja aniversário, eventos, são coisas que eu não consigo ter controle da situação. Você tá lá para registrar o que tá acontecendo da melhor maneira possível, sem interferir no andamento daquilo lá, né? Então, por exemplo, tem lá um casamento, a noiva tá entrando. Cara, a noiva tá entrando, você tem que acertar naquilo lá. Se você... Imagina o cara do um clique, fazendo um clique da noiva errando e ele erra, né? Eu fiquei imaginando isso agora. Aí eu vou lá e eu erro, e o que eu vou falar pra noiva? Ô, noiva, volta lá e entra de novo que eu fiz tudo errado. Não dá, né? E eu me sinto muito desconfortável, né, em relação a isso. E aí eu comecei a perceber que ensaios fotográficos, o controle é meu. Eu é que falo, vamos mudar agora de posição, vamos mudar agora de pose, agora você vai trocar de roupa, agora a gente vai mudar a luz, vai fazer tal coisa. Errei, fiz errado, vamos fazer de novo, né? Então, assim, eu me sinto muito mais confortável nessa situação, né? Então, por isso que eu percebi que, assim, o meu rolê era esse rolê de ensaios fotográficos e que eu tenho o controle, diferente dos eventos que, assim, simplesmente eu não tenho controle nenhum e eu tô lá para registrar da melhor maneira possível. Eu me sinto incomodado, até hoje eu me sinto incomodado. De vez em quando eu faço um trabalho ou outro, né? Mas eu ainda sou muito mais voltado para essa coisa dos ensaios fotográficos. E aí depois ainda dentro dos ensaios fotográficos, você pode pensar, beleza, eu posso fotografar still. Still, o controle é meu também, né? Sim. Vou fotografar comida, eu que controlo, né? Mas eu percebi que eu não gosto de fotografar coisas inanimadas. Sei lá, sabe? Tipo, é legal você fotografar uma pessoa e mostrar pra pessoa e a pessoa fala, caraca, ficou legal. Agora, você fotografa uma comida, você não vai mostrar a foto pra comida e falar assim, olha aqui comida, você acha que você ficou bem aqui na sua foto? Você tá gostosinho? Né? Não tem dessa. Fábio nunca pegou um cliente que parece que tá morto também, né? Você já pegou algum? Já, que parece cara. um prato de comida? Sim, assim? que aquele tipo... Você vai mostrar, a pessoa nem reage. Zero, assim, não fala nada, né? É só balançar. Como que eu vou saber se tá bom? Cara, assim, inclusive ontem rolou isso. Nossa, eu odeio. Ontem, cara, se falou nisso, tipo, ontem, assim, eu fotografei uma pessoa que é do tipo assim, zero reação, sabe? Tipo, zero. Assim, nem bom, nem ruim,
E assim, mesmo durante o ensaio também, tipo, pra você dar orientação pra pessoa, assim, sabe, tudo que você fala simplesmente aceita, não dá opinião nenhuma, assim, sabe? Aí você pensa, eu não sei nem se tá ficando, sabe? Eu não sei se a pessoa tá gostando ou não. Se você tá indo no que ela tá querendo, assim. Putz, o cara falava. É até ruim, cara, quando a pessoa não esboça nada. É agoniante. É ruim. Tá? Então tem essas pessoas, que são as pessoas que parecem comida também. Parece né? um pedaço de parede. Mas assim, via de regra, as pessoas têm mais reação do que comida. Com né? certeza. A parte boa de fotografar comida é que depois que você fotografa comida, geralmente você come a comida. Né? Isso é muito bom. Às vezes sim. Às vezes não. Às vezes eles enfiam uns negócios lá pra ficar bonito. É verdade. Que nem é comida de verdade. Né? Às vezes nem é de verdade. É verdade. Meu amigo. Mas hoje, cara, quando tu percebeu essa transição e definiu talvez o teu nicho, tu se intitula o quê? O fotógrafo de ensaio e tu foca só nisso? Ou se pintar aquele bico lá, tu toma um bode ali e vamos nessa? Volta naquela coisa de falar do pagando bem que mal tem. Né? Então, quando aparecem essas coisas que eu não gosto muito de fazer, em vez de eu falar que eu não faço, eu jogo um orçamento absurdo, assim, sabe? Tipo, muito caro, né? Pra fechar. Assim, já esperando que a pessoa vai falar, não. Porque aí o bode compensa. Aí compensa o bode, exatamente. Né? Então, assim, você joga o preço lá em cima, já esperando que a pessoa não vá aceitar, porque o preço é um absurdo mesmo, mas incrivelmente tem umas pessoas que aceitam. Sim, leva o bode pra fotografar. E aí você vai feliz pensando, beleza, não é o que eu gosto de fazer, mas eu tô ganhando bem pra caramba. Aí você faz. Né? Então, é mais ou menos assim. Tá? E hoje no teu estúdio, assim como o Gui também, eu queria uma opinião de vocês percebem que o estúdio ele é um fator determinante pro teu ensaio, pra tua proporcionar uma experiência pro cliente? Ou o lance de alugar um estúdio, não ter um estúdio, fazer... Porque talvez a dúvida de muita gente que tá nos assistindo e tipo, é fácil pra eles que eles têm estúdio, etc e tal. Sim. Mas sempre foi uma realidade pra ti isso? Como que tu vê não ter estúdio, ter um estúdio? Legal. Quanto que isso pra tua organização de um fotógrafo, de um clique, poder ser mais assim, tipo, poxa, eu consigo vender mais, Legal. né? Eu consigo vender menos. Tá. Só um parênteses aqui, eu acho que vocês vão ter que colocar, tipo, uma tag, assim, do tipo, hoje entrevistamos o Fábio, o fotógrafo de um clique. Tá aí, exatamente. Eu acho que ele já escreveu aquilo já tá escrito. Olha lá, porque eu tava vendo isso. Mostra aí, Guto, mostra. Quando o Fábio falou isso, eu só vi eles dois assim. Ai, cacete, muito bom, tá bom. Mas, desculpa aqui o parênteses, mas voltando aqui então pro assunto, né? Cara, assim, o meu estúdio, assim como o Gui também, a gente não tem estúdio há muito tempo, né? Eu acho que eu abri meu estúdio alguns meses antes do Gui. E ele também. Também, um né? ano. Eu abri o meu estúdio em agosto de 2023, então tem um ano e meio aí, vai? O meu estúdio. Tem um pouquinho mais. O meu foi dezembro de 2023. O meu é mais jovem. Dezembro. O seu é o mais jovem. O cara de velho, mas já. Mas o que aconteceu? Cara, esse negócio do estúdio também é interessante, porque assim, antes... Primeiro que eu não gostava de estúdio, né? Eu tinha muito aquela repulsa, assim, tipo, em relação ao estúdio, que eu achava que foto estúdio era tudo igual, né? Eu tinha muito aquela concepção de, tipo, estúdio é aquela fotos com fundo branco. Foto de catálogo, lookbook, né? Pra mim aquilo era foto de estúdio. Então eu não tinha a cabeça muito aberta pra entender que, dá pra criar muita coisa diferente em estúdio, né? E aí, o que aconteceu? Que, cara, eu comecei a visitar alguns estúdios, comecei a frequentar alguns estúdios, e aí comecei a perceber a possibilidade de coisas que a gente consegue criar dentro de um estúdio, né? Eu falei, pô, é legal isso daqui, né? E eu acho que, assim, em vários momentos, para as pessoas que não têm estúdio, né, que agora você estava falando das pessoas que não têm estúdio, eu acho que a maior vantagem de você ter o seu próprio estúdio se tem uma ideia na sua cabeça. Cara, se eu tenho uma ideia da louca, assim, do nada, 1h da manhã, eu quero testar, eu consigo ir pro meu estúdio e testar ali na hora, né? Essa é a maior facilidade, tá? Para as pessoas que não têm estúdio, é uma coisa tipo, putz, eu tenho que locar um estúdio, eu tenho que agendar. Você acaba não testando coisas sem ser um trabalho. Porque dá tanto trabalho, né? E custa, né? E custa também, porque tem um custo de você alugar o estúdio, aí às vezes você vai ter que contratar uma modelo para ir junto com você, para ser a cobaia, para você fazer os testes, enfim. Então acho que tem todo um processo aí que acaba dificultando, né? E você acaba meio que não fazendo por esses obstáculos que acabam aparecendo no meio do caminho. Então, assim, ter o próprio estúdio, acho que é isso. É você ter a liberdade de conseguir criar coisas que talvez você não criaria se você não tivesse seu próprio estúdio, né? É a facilidade, a conveniência de você conseguir fazer isso a qualquer momento que dá na sua telha, né? Que dá na sua cabeça, assim. Então, acho que essa é a maior vantagem, né? De você ter o seu próprio espaço. E, assim, eu acho que quando você usa o espaço de outras pessoas, sempre vai ter alguma coisinha que te incomoda, tipo, putz, no estúdio do Joãozinho que eu vou lá, tem um negócio que me incomoda, que eu não consigo fechar a janela, sei lá,
sabe? É um negocinho besta, assim, mas que me incomoda. Então quando eu for fazer meu estúdio, tipo, eu quero ter um estúdio que eu consiga fechar a minha janela, né? Então eu acho que quando você tem o seu próprio estúdio, você faz do jeitinho que você quer. Você, tipo, faz perfeitinho para atender as suas necessidades. E cada um tem suas necessidades diferentes, né? Então, tipo, por exemplo, o meu estúdio eu queria muito que tivesse um fundo infinito de 3 quinas, sei lá. Então ele não é só um fundo infinito simples, ele tem um fundo infinito aqui, tem na parede aqui, tem outra parede aqui, ele é um L, assim, né? Eu queria muito que tivesse isso. Sei lá, tipo, era uma coisa minha que eu falei, putz, tem muita coisa que eu quero criar que eu preciso disso daqui. E é muito difícil encontrar um estúdio que tem, né, essas 3 quinas, assim, né? Mas é aquilo que eu falei, cada um faz do seu jeito, né? Então, pra mim, pro que eu preciso, eu criei lá o meu estúdio do meu jeito, né? Então, acho que nisso é muito bom, né? Você não precisa do tipo ficar se adaptando ao que tem, né? Que às vezes você vai num lugar que tipo não te atende 100%, é do tipo, mas é isso que tem, eu vou fazer dar certo com isso daqui que tem, né? Diferente quando você tem o seu que é do tipo, porra, isso daqui é meu, sabe? Tá tudo já preparado do jeitinho que eu gosto, né? Então, acho que tem essas vantagens de quando você tem o seu próprio espaço, mas nada impede também de você fazer tudo isso em outros espaços. E vou até falar, eu particularmente gosto de fotografar nos espaços de outras pessoas também. Não, eu acho super legal, tipo, você visitar outros lugares, não, sabe? E até pra você criar, assim, porque é que nem... Sai da caixa. Limitações que você tem no seu, Sim. que talvez num outro não tenha, ou uma coisa muito diferente, que nem você falou, pô, fundo branco, me incomoda. Putz, se você for num estúdio que tem muito cenário, ou que é mais uma casa, talvez, do que um estúdio, você vai fotografar diferente. É diferente. Ou que nem quando eu vou lá no Fábio. O fundo dele é diferente de fotografar, porque ele tem essa quina. Dá pra soltar fumaça. E eu não solto mais aqui. Então, quando eu vou lá, eu fico tipo, pô, da hora. Já tem uma coisa criativa diferente. Uma ferramenta criativa diferente que me anima pra fazer algo novo. É muito legal, cara. Eu gosto. Eu acho que essas possibilidades, né? Eu tive a oportunidade também de fotografar aqui no estúdio do Gui. Eu trouxe as minhas técnicas ou as minhas ideias do que eu já faço lá e apliquei aqui. E né? Cara, e ver ele fotografando aqui, que ele fez uma foto de uma cliente aqui, né? Não foi que nem, tipo, no workshop, porque no workshop a gente tem as situações, a gente vai guiando as situações. Agora, tipo assim, ele chegou aqui do zero. Tava do jeito que, sei lá, eu fotografo aqui. E é muito diferente o jeito que ele fotografou aqui. Eu fiquei tipo, caraca, ele fez coisas que eu nunca usei isso aqui. Cara, ele fez foto na varanda, eu fiquei tipo, mano. Eu nunca usaria, né? Não, cara, eu loco meu estúdio, né? E a maioria das pessoas que locam meu estúdio são meus ex-alunos, né? Ex-participantes, tipo, de workshop que eventualmente locam lá. Mas aparecem umas pessoas também, às vezes, que eu nunca vi na vida que vai lá e locam meu estúdio, né? E eu acho legal, porque assim, tipo, às vezes eles montam umas coisas que você fala, eu nunca faria desse jeito. Tipo, né? cara, nossa. Cara, teve um cara que foi lá, ele foi tirar foto dentro do meu camarim, né? Eu nunca fiz foto no camarim, cara. Eu nunca pensei em usar o meu camarim como um cenário. Exato. O cara falou, posso tirar foto no camarim? Eu falei, pode. Eu falei, não acho que é tão bonito assim, mas, né, do tipo... Olha que doido, cara. Pode. E o cara fez umas fotos e ficou super legal, assim, sabe? Então, muito louco. É bem Abre bacana isso. Abre a cabeça em algumas coisas. É bem legal. Porque é uma percepção da tua técnica, do teu olhar, da tua maneira de ver a luz, de como tu interpreta, talvez para aquele teu cliente específico, que precisa, às vezes, de uma imagem para um segmento X, Y, Z. Mas mudando um pouco aqui a nossa conversa para a questão empresarial. Agora vamos falar com os mestres aqui do dinheiro que faz a máquina girar e etc. Nossa, eu fosse milionário. Caramba. Cara, o que dá mais dinheiro? Fotografar? Alugar? Ou ensinar? Eu acho que é bom a gente... Eu acho que vai ser um pouco diferente pra cada um, eu acho que é talvez. diferente. Começa aí. Eu começo? Vai lá. Tá. Cara, assim, dentro do meu dia a dia agora, com certeza, pra mim ainda é fotografar. O ensinar, durante um período, ele foi uma parcela maior de, tipo... Porque eu tenho algumas fontes diferentes de onde vem dinheiro, né? Seja de trabalhar, seja de indicar, seja de ensinar, enfim. Então, alugar aqui... se eu tivesse que alugar, eu tava falido aqui. Porque é por conta daquela questão que a gente falou antes, né? Da confiança, de não estar aqui e locar pra uma pessoa que eu não conheço, porque tem muita coisa que tá aqui. Mas, enfim. Agora, quando a gente fala de trabalhar, acho que fotografia pra mim ainda é uns 70% aí, e o ensino aí uns 30%. Às vezes ele flerta com uns 40%, mas geralmente é 30%. Aproximadamente eu dividiria assim. Pra mim eu acho que é o
é bem diferente, na verdade, do Gui, né? Porque eu tenho uma parcela... Acho que a minha parcela maior é a parte voltada realmente para a parte didática da fotografia, né? Então, cara, assim, eu dou muito workshop, eu dou muita mentoria também, tipo, para alunos que eventualmente querem participar dos meus workshops, mas eu, tipo, putz, cara, nessa data que você vai fazer essa turma, não consigo vir. E vem uns caras de muito longe, assim, que até eu fico impressionado, sabe? Do, tipo, teve um cara que veio do Panamá. Caraca. Eu tive que dar uma mentoria VIP em inglês pro cara, porque eu falei, espanhol eu não manjo. Eu falei, mas inglês eu falo muito bem, né? Então, nossa. Então nós dois temos essa língua em comum, que é o inglês. Eu falei, então vamos fazer em inglês. O cara me pagou em dólar ainda, né? E o cara falou assim, ele falou, eu tô indo pro Brasil, na verdade, pra visitar o Pantanal. Ele falou, se você topar fazer uma mentoria VIP, né? Eu vou um dia antes pra fazer essa mentoria com você e no dia seguinte eu vou pro Pantanal. Do nada, o Pantanal. Aí eu falei, caramba, tá bom, né? Então, cara, já veio gente do Panamá, cara, tipo, pra ter mentoria comigo, cara, assim, sabe? É bizarro, né? Então, vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Então, assim, eu gosto bastante dessa parte didática da fotografia, né? Então, tem meus workshops, tem essas mentorias e também eu dou consultorias. Tipo, tem várias pessoas que pedem pra eu ir no estúdio da pessoa, pra eu dar alguma consultoria lá, porque eles falam assim, Fábio, uma coisa é eu aprender no seu estúdio, né? Só que eu não tenho os equipamentos que você tem, eu não tenho o espaço que você tem, eu não tenho o fundo que você tem, né? Eu quero transportar tudo isso pra minha realidade. Então eu quero que você venha no meu estúdio, né? E aí você fala o que ela deve comprar. Sim, aí eu vou lá. Não, às vezes a pessoa não precisa nem comprar, tipo, às vezes a pessoa, ela realmente não sabe usar o que ela tem. Ela já tem. Ela até tem, Entendi. mas é do tipo, ela não sabe. Né? Ela não sabe que com o que ela isso. tem, ela consegue fazer várias outras coisas. Mas e isso é uma coisa muito comum, né, cara? O pessoal quer montar o estúdio e eles nunca tiveram prática nenhuma, tipo assim, nem de locar, às vezes, outros estúdios. E aí quando monta, fica tipo, cara, mas eu não... Nossa, o fundo tá ficando muito iluminado, eu quero mais dramático, eu quero um fundo... E não sabe fazer. É isso que eu ia perguntar pra vocês. Tipo, qual que é a maior dificuldade que aparece pra vocês, né? Tipo, que a pessoa quer aprender? É dominar a luz, seja artificial ou seja natural? É dominar talvez o equipamento? Saber que tipo de lente que é? Como que vocês conseguem medir a febre dos alunos de vocês? Dessas experiências de compartilhar? Porque imagina, o cara veio do Pantanal para ter veio do Panamá para ir pro Pantanal para ter exatamente o quê? Sabe? Qual que foi a maior dificuldade? Qual que é a maior dificuldade que vocês recebem? O que assim? brilha o olho, né? Porque que nem eu vejo... Eu já fui no workshop dele, cara. E a didática é muito diferente. E eu acho que é muito única. Porque eu já fui de outras pessoas e eu nunca vi ensinar que nem ele ensina. Cara, ele traz uns exemplos, umas coisas assim muito doidas. E eu sinto que... do Fábio, cara... Eu sinto que as pessoas se amarram muito na parte da criatividade na iluminação, sabe? Tipo... Ele consegue ensinar como que usa a iluminação, como que você chega em tais resultados, mas abrindo um pouco esse espaço para criatividade. Eu acho isso muito legal, cara. Porque o que eu gosto de mostrar para as pessoas é justamente aquela, né, o pensamento que eu tinha antes de eu ter meu próprio estúdio, que eu falava assim, que eu achava que foto de estúdio é aquela foto com fundo branco, né? E eu acho que muita gente ainda tem esse pensamento, que eles têm essa ideia que fotos feitas em estúdios são fotos com aquele fundo branco padrão, né? E o que eu gosto de ensinar para as pessoas é, cara, olha só, o meu estúdio é um estúdio de fundo branco, né? E é um fundo estrutural, do tipo, não é rolo de papel, não, é um fundo estrutural que tá lá. Não tem como eu mudar esse negócio aqui, não tem como eu trocar de cor. E tudo que eu crio aqui é só manipulando a luz. Então, do tipo, cara, todas as fotos que vocês veem, tipo, no meu perfil, no meu portfólio, tipo, foram feitas no meu estúdio, que é um mero estúdio de fundo branco. E eles falam, cara, mas como assim? Como é que você consegue criar tanta coisa num fundo simples, né? Num estúdio simples com fundo branco? Pois é luz. Se você souber manipular a luz da maneira correta e fazer as configurações, né, diferentes, você consegue, tipo, ter resultados bem bacanas. Então, acho que essa é a maior dor, né, tipo, das pessoas que me procuram, é do tipo, Fábio, minhas fotos são muito padrão, minhas fotos são muito simples, minhas fotos são todas muito iguais, né? Eu queria fazer alguma coisa diferente, que eu vejo que você faz várias coisas aí diferentes, e o seu estúdio é só um estúdio de fundo branco. Como é que você consegue fazer tanta coisa? Então, eu acho que essa é a maior dor, tipo, das pessoas que vêm aprender comigo, que, tipo, vêm fazer workshop, vêm fazer mentoria. E até as pessoas também para quem eu vou dar consultoria, do tipo, nos estúdios deles. Né? Do tipo, cara, com o meu espaço aqui, Fábio, dá para fazer coisa diferente? Porra, se dá. Cara, tem vários lugares assim que eu vejo que é meio que vai, entre aspas, mal aproveitado. Do tipo, dá pra fazer tanta coisa, só que a pessoa, tipo, já tá tão ali com a cabeça fechadinha, sempre fazendo sempre a mesma coisa, que ele não imagina que dá pra fazer outras coisas diferentes, né? Então eu vou lá meio que pra abrir a cabeça da pessoa mesmo, sabe? Do tipo, falar, cara, ó, se a gente fizer isso, a gente tem um resultado completamente diferente e tal, né? Então, cara, eu gosto muito dessa parte, assim, didática, sabe? Tipo, de ensinar mesmo. Sim, vamos lá. Tem uma pessoa, ela tá doente. Tá.
ela vai lá na farmácia Kenji, Tá bom. ok? E você vai dar só apenas um comprimido para ela poder fazer uma boa iluminação. Qual que é essa dica que você dá? Caralho, mano, você deu uma Caramba. volta violenta, meu amigo. Cara, Isso que eu nem cheguei nas 3 perguntas, né? Caraca, que volta é essa pra chegar na explicação, cara? Foi na farmácia que não sei Porque o que acontece? Tu é um cara que soluciona o problema de muitas pessoas. Sim. E eu acredito que, às vezes, o cara que tá com uma câmera, tem um flash e um sonho, o que ele faz? Pra onde é que ele vai? O que talvez de iluminação tu poderia aconselhar para quem tem apenas uma única fonte de luz para fazer algo diferente? Porque eu vejo, assim, o que vocês estão falando, que é uma coisa meio que é o mal que todo mundo passa, né? Aquela Sim. dor de cabeça que, cara, Sim. que remédio que eu vou tomar para passar isso? E qual vai ser a solução para eu poder chegar num nível como esse? Eu preciso de um estúdio como o do Gui, como o teu? Eu preciso de tudo isso daqui? Ou eu posso fazer com uma única luz? Consegue. Eu acho que aí também já parte um pouco pra ou falta de conhecimento ou falta de experiência, né? Porque do tipo, pô, às vezes o cara, assim, ele já tem tudo, né? Que nem você falou, às vezes, cara, tem muita foto que eu faço lá no meu estúdio que eu uso só uma fonte de luz. Sim. Uma. também aqui bastante, cara. Uma fonte de luz e, às vezes, tipo, nem modificador precisa, sei lá, cara. Tipo, uma fonte de luz. Aí os caras chegam pra mim e falam assim, mas você faz isso porque você tem XY. Você fala, cara, se você tiver um speedlight, Já você se faz vira isso. muito, cara. E aí que você pensa do tipo, é falta de conhecimento aí, né? Porque equipamento o cara tem, e pode ser a coisa mais simples do mundo, né? Você pode ter uma câmera de entrada, um flash, um speedlight o mais simples que você tiver, né? Ah. E já resolve, E cara. às vezes não precisa nem ter um estúdio, cara. Pega esse equipamento e testa em casa, Testa em velho. casa, exato. Cara, é que assim, eu não sei dizer como que é o processo de todo mundo hoje em dia na hora que tá testando foto, cara. Mas quando eu tava no começo, que eu não entendia nem de configuração, era literalmente eu pegava um abajur velho, botava do lado do meu rosto assim, botava a câmera apoiada numa cadeira e ficava tentando fazer autorretrato, sabe? Puta, o autorretrato é pior ainda, porque você tem, sim. né? Não, Você e tem que era botar o timer, era tal, não sei o que lá. que não ter 3, cara, assim, tipo, pô, e testando assim, porque geralmente fotografava durante o dia ali, testando as coisas, e aí chegava meio de noite, não tem luz. Sim. E aí o que eu faço? Eu tenho esse abajur, é a única luz que eu tenho como mexer. Aqueles Abajur, hein? velho. Não é nem speedlight, hein? Então, Abajur. olha E era aí. com a lâmpada, aquela Incandescente, lâmpada velha, incandescente ainda, tipo amarelinha. E aí botava e testava. E, cara, sabe o que é engraçado? Isso tá no Instagram, hein? Na minha conta, tá? Até hoje lá. Tem umas fotos minhas quando eu era muito novinho, com cara de criança. São esses momentos aí. E é engraçado, cara. Tipo, testava isso aí, já tipo, nossa, se eu deixar a luz mais de lado, olha como fica legal. A sombra, assim. Então da por isso que eu hora. falei das duas coisas, né? Que é o conhecimento e a experiência. Porque por mais que você não tenha conhecimento, se você tenta experiência, cara, uma hora você entende como é que funciona aquelas coisas, né? Mas eu acho que vou te falar também, cara, um negócio. O Flash, ele é o culpado, talvez, dessa história também. Porque o Flash, ele tem uma curva de aprendizado muito maior do que a do LED. Da luz contínua. Do que uma luz contínua, do que um abajur. Sim. Tipo, cara, as pessoas se frustram muito rápido com o Flash, cara. Tipo assim, a pessoa que nunca encostou, pegou pela primeira vez, velho, a chance dela odiar aquela experiência é muito grande. E ainda se ele vai num estúdio, o cara vai lá no estúdio, loca um estúdio, e aí tem uma tocha, uma SK400, Nossa. que é uma tocha que não fica fraca, assim, é muito difícil deixar ela fraca. Sim. 1/16 é o mais fraco, e o cara vai ter que subir o F dele ali, e aí ele não vai perder o desfoque, às vezes uma estética que ele É a queria. velocidade alta, a segunda cortina, ele não essas pode coisas todas. ir, aí ele bota a velocidade maior, fica uma mancha na foto, enfim. Aí não sincroniza com a velocidade. Nossa, Exato. não, a chance de dar errado, ela é muito grande, cara. O Flash, ele é um negócio que ele necessita ainda mais da experiência. Sim. Necessita do cara ter um pouco mais da pessoa ter um pouco mais de gana de aprender, ver um vídeo no YouTube, sabe? Dar uma olhada mais no básico. E quando a pessoa começa com LED, geralmente ela consegue se virar mais fácil, assim. Pelo menos pra testar, né? Porque você já consegue ver o resultado a olho nu, né? Essa é a maior diferença. Porque Nossa. o Flash é aquela coisa do tipo, você só vê depois que você clica. Total. Né? Enquanto, assim, lógico, se você tiver uma puta de uma experiência, você já começa a perceber, você já fala assim, se eu deixar o flash com tal potência, com a abertura tal, com velocidade tal, eu vou ter mais ou menos essa estética. Mas até chegar Mas até chegar lá demora um pouco. E ainda tem uma questão, mas aí também tem outro porém, né? Porque o flash é mais barato, mais forte, num pacote menor. E aí, isso é fogo, né, cara? Então você vê, se você quer um equipamento que vai entregar melhor, muito provavelmente, mais barato e tudo mais, que é o ideal pra quem tá começando, Sim. ele vai ter uma curva de aprendizado maior. Olha aqui, você nunca consegue, não é fácil, entendeu?
É, Só isso, que isso, o é, caminho. isso aí, pelo que eu tô vendo, é um estímulo pra quem quer começar, né? Ótimo. Não é fácil. Não é fácil no sentido assim, não tem um caminho perfeito. Boa. Tipo assim, pô, você tem muita grana pra gastar? Beleza, comprei o que você quiser, pede uma indicação, compra um negócio caro, Sim. beleza, vai na fé. Mas quem não tem, cara, que tem o Speedlight, que usa no evento, que quer começar a fazer retrato, mas não sabe como usar, porque tá acostumado a usar em cima da câmera ali, não fica bonito, tá? Nossa, eu não gosto dessas fotos. Cara, compra um rádio flash, bota esse flash pra funcionar ali, bota no manual, Bota um testa. tripézinho, coloca ali do lado, sabe? Cara, apoia ele no negócio, cara. Só precisa ter o rádio porque aí você consegue controlar, né? Ou usa lá, sei lá, usa um jeito aí de usar com slave, se a sua câmera tiver flash pop-up, sei lá. Ô, Gutão, os caras estão dando aqui só saraivada, hein? Tais é maluco, cara. Pô, eu acho que... Aí já é não. maluco. Tais é maluco ou coisa tola? Cara, tu vês. o tatame aqui tá pesado, hein? Pô, isso Pesado. é que nem. É porque o Thiago é do vídeo, né? O Kai. Senão ele tava aqui já. Brau, É, porrada todo mundo. exatamente. Já tava Se eu dando soubesse que você ia me voadeira. apresentar como samurai, eu teria trazido minha espada, cara. Cara, a vez que eu fui lá no negócio do workshop dele, do nada, surgiu um cara com uma espada, uma katana, assim, falar, não, vou fazer uma foto com a katana. Ô, mas ficou legal, né? Ficou mó legal. Pô, ficou cara. muito legal. Eu tinha uns kimono lá também. Nossa, a gente botou soltou a kimono fumaça lá, ainda. Soltou fumaça, pegou Animal. espada. Parecia que eu tava no filme. Olha. Cara, agora eu vou trazer uma polêmica aqui que não está aqui no script, que é que eu sei que vocês têm um domínio muito grande sobre a iluminação, sobre luz, etc. Quando usar LED, quando usar flash? Porque eu vejo o trabalho do Gui sempre essa misturinha, né? O LED, o flash, tarará. Eu sou meio de lua. E é isso que eu ia perguntar. Isso é eclipse, assim? É tipo o Guto, né? tipo outro, assim? Eu Como é acho vocês que trabalham com isso? Fábio usa mais LED no geral, né? Eu uso mais LED e assim, eu vou falar agora a minha opinião, tá? Eu acho que assim, hoje, pelo menos pro meu estúdio, né, para situações em que eu preciso fotografar, que geralmente são em ambientes com luz controlada, o LED funciona muito bem, né? Mas o LED hoje ainda acho que ele não tem potência o suficiente para você usar em locais que você não consegue controlar a luz, né? Então vamos supor que você tá num lugar que é completamente aberto, né, e você quer jogar, sei lá, uma luz colorida ali na pessoa. Cara, desculpa, você vai pegar um LED de 600 watts, vai jogar a luz vermelha, não vai ficar vermelho porque você tá num ambiente completamente aberto, sem controle de luz, não vai ficar. Nesse caso, você precisa usar o flash, né? Então, a regra para mim é, o ambiente é controlado, eu tenho tomada perto, porque esse também é um outro detalhe importante. Total. O LED tem que ligar na tomada, né? O flash você consegue usar na bateria. Até dá pra usar na bateria, mas vai Até custar dá, muito caro. e dura muito pouco, né? Então, ó, pra mim é assim, ó. Primeiro, tem tomada, né? Tem, beleza. O ambiente é controlado, né? Controlado que eu digo, dá pra eu fechar as cortinas, dá pra, tipo, né, eu controlar a luz? Sim, LED, certeza, LED, tá? Caso contrário, flash. Ele falou aí, não, porque é pouco tempo que dura. O cara faz um clique. Ia ser bem mais econômico, pô, não ia gastar Eu achei, tanto. eu achei que ele ligava a luz já. Pronto, exato. ligado, Desliga. pessoal. Deu. Exato. Fim de diária. Não, mas ó, por exemplo, evento. Evento, cara, você tá lá fotografando, você não pode chegar pra galera lá do evento e falar assim, ô galera, desliga todas as luzes aí, porque eu vou fazer o clique agora. Vou fazer aqui com o meu bastão. Não dá, não dá. O cara tira um... Aí precisa do flash, cara. Então, assim, essas situações que você não consegue controlar, flash, né? Ou então em algum lugar que você tá com uma luz ambiente muito forte, você quer sobrepor aquela luz também, Também. flash. E tem que ser um baita flash, tem que inclusive, ser um né? baita O flash. Light eu já não prometo muito 100%. Tá, e aí agora vamos entrar numa coisa mais técnica, que é uma curiosidade minha. Tá bom. A questão de ISO, de abertura, como que vocês lidam com isso? Ou como que talvez para aquele cliente específico, Tá. ele vai te exigir alguma coisa muito pontual ou não? Tipo, vai com ruído e dane-se. Sabe? Tipo, não, mas ou não. ruído? Não, acho que não chega num tipo, ponto. Vamos a um ponto de tipo assim, cara, não tenho luz suficiente, tem uma abertura maior, enfim, como que vocês lidam com isso na pós? Como que ele lida? Com F1.2. Não, eu tenho essa mentalidade, assim, né? Tipo, cara, se eu comprei uma lente que é f1.2, é pra usar em f1.2, cara. Pô, eu paguei a mais pra ser 1.2 pra usar em 2.8, cara. Por que eu vou usar? Exato. Exato, eu vou concordo com usar. você. Pô, então, se eu comprei uma lente 1.2, eu vou usar em 1.2. Bem, mas eu agora me Não, deu uma não. curiosidade também. O foco É com bom. um clique, irmão. Não erra, não. Não, Cara. cara, é impressionante É bizarro. essa lente Não, que ele assim, tem.
Beleza. Tá, agora qual é a lente? Fiquei curioso, qual é a A lente? cinquentinha, É a um 2 cinquentinha. da Canon. É a só que cinquentinha, 1.2, mas é uma É a cinquentinha. RF, a sim. nova. Ah, tá. Mas assim, vai, beleza? Ai, mas Fábio, mas até com essa lente aí fica fácil, né, Fábio? Né? Com essa lente, qualquer um, né? Não, mas tá bom. Eu acho que sim, o equipamento tem seu mérito, né? Com Porque, certeza. cara, querendo ou não, é uma lente que toda a estrutura dela, do tipo, justifica o preço dela, porque não é uma lente barata, né? Então, assim, eu acho que a qualidade da imagem que essa lente produz é muito boa, mas a câmera também tem que ser boa para você ter certeza que ele vai acertar o foco, porque afinal de contas, quem vai decidir o foco é a câmera, né? Sim. Então, mas, cara, hoje em dia, essas câmeras mirrorless, cara, dificilmente erram o foco, né? Elas são muito melhores. São muito mais. Mais prática, né? Na época da DSLR, eu acho que ainda tipo, tinha aquela coisa de fazer mais de um clique pra ter certeza que né, a foto vai sair Imagina, focada. então a Então mirrorless era dele. 2 cliques, então. Era A mirrorless dois, dele é. deve ter 1000 cliques até hoje. Então, assim, cara, eu acho muito difícil, tipo, de eu ter que lidar com essa coisa de ruído, né? Tipo, cara, eu nunca senti falta de luz. É porque quando a gente fotografa com LED, é como se a gente estivesse fotografando em externa quase, cara. Só que com mais controle. Sim. Porque, tipo assim, quando eu falo externa, é no sentido assim, pô, eu não vou usar um F alto. Eu fotografo aqui, geralmente é 2, 2.8 no máximo. Muito difícil de subir, cara. A menos que seja necessário. Tipo, vou fotografar uma galera, ou vou fotografar um produto que aí realmente precisa ter um F alto. Aí tudo bem, né? Que aí você precisa de uma profundidade de campo maior. Mas tal. no dia a dia, tipo, até com cliente empresarial, eu pelo menos uso como se fosse um externa. Tô fotografando na minha mentalidade de externa. Só que, lógico, eu tenho o poder de chegar com essa luz mais perto, torar uma potência até o máximo que eu conseguir e tudo mais. Mas, tipo, a mentalidade, a mentalidade da abertura, ela vai embora. Ela funciona como se estivesse na externa, assim. Tipo, eu não fico aumentando muito ela. Eu vou brincar mais com a velocidade e com o ISO do que com a abertura. Massa. Mas eu geralmente faço assim, ó, pra configuração que eu uso lá no meu estúdio, assim, ó, f1.2 quase sempre, tá? Nas minhas fotos lá. ISO 100. E o que falta... Não, desculpa. Vamos lá, voltando. Tá. Como é que eu faço as configurações lá na minha câmera, tá? Então, f1.2, aí a velocidade, eu sempre deixo 1 para 100, quando eu tô usando 50mm, né? 1 para 100 eu uso aquela regra de, tipo, uso o dobro da distância focal, tá? Então, 50mm vezes 2, 100, velocidade mínima 1 para 100, para ter certeza que não vai sair tremida. Eu acho que eu tenho uma boa firmeza na mão. Tem. Né? Então, Ele assim, faz um clique só, ele tem. então, eu acho que eu não tremo muito, então, Eu para mim, não. 1 para 100 já é uma velocidade ok. E o que faltar, eu compenso no ISO. E esse faltar cara, assim, no máximo eu chego em ISO 200, sabe? Então, tipo, costuma cara. não faltar Aí, luz. 1.2 é que 1.2, cara. 1.2 é a mesma coisa de quando vocês estão filmando, né? E você vai botar em 30 frames por segundo, você vai colocar 1/60. Pô, 1/60 entra luz demais, cara. Nossa, tem que deixar as luzes até fracas. Sim, porque entra senão luz pra estoura. caramba. Exato. É bizarro, cara. Só que é lógico, que nem ele falou, o flash, ele vai ter o seu momento, cara. Tem que falar, cara. Tem foto que não dá. Cara, inclusive, esses dias teve uma discussão que eu tive com um aluno meu, que ele chegou pra mim e falou assim, não, Fábio, mas, cara, como é que você lida com esse negócio? Tipo, porque com flash você consegue tirar, tipo, em f8, f9, e a maioria das lentes tem nitidez máxima em f8. Eu falei, não, peraí, cara, tipo, não é bem assim. Não é bem assim, Não é não. bem Tá assim. bem longe de ser Tá assim. bem longe disso, né? Mas as pessoas, elas têm essa coisa do tipo, quanto mais fechadinho, melhor, mais nítido, porque, na verdade, são coisas diferentes. Tem a profundidade de campo, né? Que você, quando usa um F muito alto, né? A profundidade de campo aumenta. Então, do tipo, Exato. mais elementos saem focados. Exato. Mas não necessariamente a nitidez é alta. Tem várias coisas de difração, um monte de coisa exato. física, Então, né? cara, peguei um exemplo besta, assim, do tipo, a cinquentinha 1.8, tá? A cinquentinha 1.8, aquela a mais simples de todas. A nitidez máxima de uma cinquentinha 1.8 é em f2.8. E que é super, tipo, claro. Pô, aí, e né? é super clara, né? Então você não precisa fechar muito. Em f8, a nitidez em f8 é pior que a nitidez em f1.8. Não é bizarro isso? Não compensa. É bizarro. Não compensa você usar em F8. Basicamente, praticamente ela não foi feita pra você. Não foi feita. Basicamente. Não foi feita. Ela não isso. foi feita pra isso. Né? Não. Então, mas, cara, assim, é bem difícil eu ter que lidar com ruído, tá? Foi como eu falei, tipo, eu uso ali ISO 100, ISO 200. E essa coisa da abertura, cara, ela é uma coisa muito de cada pessoa, né? De linguagem. Pô, e isso até anda sendo um pauta. Até no cinema, cara, isso é muito pauta. Porque os caras não gostam de lentes que são muito nítidas. Eles gostam de lentes que tem uma estética um pouco mais soft, que é uma coisa aconchegante, ela te abraça. É isso isso vocês aí. falam. É isso aí. Então nem sempre precisa ser, tipo, nitidez. É tipo, tá bom, né? Assim, detalhe. Mas legal.
Tem que ter às Mas vezes tem e isso. vai do gosto também, acho que de cada um. Vai do Exato. estilo de cada um. Por exemplo, eu Total. quando eu vou tirar o retrato, vai de uma pessoa de corpo inteiro. Cara, se eu foco no olho, pra mim o importante é que aqui esteja focado. Se o pé ali já sair desfocado porque ele tá em outro plano, eu acho legal. Mas tem gente que não. Tem gente que acha que o corpo inteiro tem que sair nítido, tem que sair focado. Aí beleza, já tem que usar em F4, talvez. É muito subjetivo até. Né? Tem gente que gosta de retrato que tem que sair o rosto inteiro. Focado, né? Particularmente nem sua lente. O nariz já tá fora de foco. Já, né? já. Você tira em 1.2. Eu tenho a 85 também. Né? Aham. A 85 você tira em 1.2, cara. Cara, se você mirar aqui no olho, o outro lado aqui do olho já sai fora de foco. Né? É bizarro. É bizarro. Se ela tiver em perspectiva, então já era. É bizarro, cara. Então, assim, cara, vai muito do gosto mesmo de cada um. Eu gosto dessa estética, né? Do tipo, porque eu acho que tirar em F1.2, né? E você dá aquele, né? Você tá focando ali o olho, o rosto sai focado, os outros elementos saem desfocados. Cara, mas querendo ou não, o assunto principal tá aqui. Sim. E é aqui que você necessita, tipo, de nitidez, de clareza, né? Se o resto ali sai desfocado, eu acho até legal, porque do tipo, cara, traz o seu olhar pro ponto de interesse, que é o rosto da pessoa. Até porque é uma comunicação do o ser humano, ele tem a tendência em olhar nos olhos Sim, primeiro, sim, para sim. depois... Se você olha no pé primeiro, você é esquisito. Muito bem, aproveitando esse gancho, Gutão, eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio, cara, só dessa parte técnica, que eu gostei desse assunto. Eu tava aqui aprendendo pra caramba, mano. Né, Guto? Um dia a gente tem que fotografar junto. Todo Claro, mundo. cara. E, cara, Legal. é legal ver ele fotografando. Pô, vamos fazer essa collab aí, cara. Quem Total. sabe a gente faz Um né, portfólio, uma coisa mais leve. Exato. Pra até compartilhar uma técnica de um, de outro, Sim, cara. Eu sim. acho que Fazer um isso aí vídeo, bem é. legal. rola um... Né, Gutão? O que tu acha? Acho que poderia fazer uma prática, né? Prática em conjunto, né? Fotografia Ô, exponencial. ô, Seria na interessante. prática. Fotografia Ô, exponencial na Fabião, me prática. diz uma coisa, teu estúdio fica muito longe daqui? Aham. Fica, cara. Mas a gente faz em 2 viagens. tem Não, problema. mas não é tão longe Não, assim. vai- É 40 minutos. Hoje deu 40 minutos. Tipo, Hoje? Hoje. É que dia de semana, cara. Aí é 1h20. Nossa, é uma tristeza, viu? É uma tristeza. Não, mas vamos próxima vinda pra cá, vamos ter que fazer um bem Vamos lá. bolado com mais tempo. Ah, vamos lá. Não. É Muito massa, bem, mano. gurizada. Nosso papo tá muito bom, mas, cara, pra gente fechar a nossa conta aqui, 3 perguntinhas pra gente deixar isso aqui pra posteridade. Vamos lá. O que te inspira todos os dias? F1.2. É uma pergunta difícil isso daí, hein, cara. Não, tem mais 2 aqui, cara. Aí, tá vendo, Thiago? É assim que as pessoas normais reagem a essas perguntas. Por quê? Como é que foi com o Thiago? Porque o Thiago, ele perguntou ali, pá. Caraca, sério, já tinha resposta assim na ponta Cara, da não é possível, cara. Exato, Não. pô. E só com 30 anos, mano. Putz, cara, é difícil. O que me inspira... Cara, assim, eu acho que... Pô, é uma coisa só que eu posso falar? Não, fica à vontade, cara. Ah, tá bom, Não, é uma é uma só. coisa. É. Que não tem ninguém à vontade, não, cara. É uma pergunta muito difícil essa, cara. Assim, que, tipo, tem tanta não coisa vi que as passa outras pela aí. minha cabeça. Escolhe uma, pô. Escolhe uma, é a primeira que vem na cabeça. Não, cara, acho que o que me inspira todo dia, que me motiva, tipo, fazer o que eu faço, assim, eu acho que em primeiro lugar é a minha família, cara. Eu esperava essa resposta, é isso aí. É porque assim, né, que nem, diferente do Gui, Mandar pra diferente esposa dele, olha, ele do respondeu Thiago. certo. Tudo certo, tudo certo. Assim, tipo, eu já tenho filho, né, então assim, cara, eu acho que na verdade, assim, quando você casa, eu acho que muda, assim, bastante a sua vida, mas ela muda mesmo de verdade depois que você tem um filho, assim, sabe? Cara, tipo, eu vejo o quanto mudou minha vida depois que eu casei e depois que eu tive o filho, né? Depois que você casa, sim, muda algumas coisas, mas eu acho que você ainda leva, né? Tipo, não, né? Você ainda leva o mesmo estilo de vida e tal, assim. Cara, quando você tem filho, tipo, a pegada já é outra, assim, sabe? Que nem eu falo pro Gui, eu posso ir aí, tipo, durante a semana, das 11 às 5, que é o horário que ele tá na escola, sabe? Do tipo, cara, se quer marcar outro horário, não dá. Inclusive, hoje, foi assim uma coisa do tipo, putz, tem que negociar ali, porque a minha esposa, ela tá lá expondo as peças dela numa feira. Aí eu tenho que vir pra cá, e hoje é sábado. Eu falei, e aí, tipo, meu filho fica com quem? Ah, vai ficar com a minha mãe, sei lá, né? Então, tive que negociar ali também. Então, tipo, sabe, prioridade, família, né? Mas então, assim, o que me inspira hoje, do tipo, é a minha família, assim, sabe? Que massa, cara, que massa. Qual que é o seu próximo grande sonho? Nossa senhora. Ele vai falar um segundo filho, tá ligado? Cara, acho que meu não sei. Putz, difícil, hein, cara? Meu próximo grande sonho. Eu vou te dar um spoiler. O meu era ter um estúdio maior. Não, eu acho que isso é legal também. Isso é legal também, tá? Isso é legal também, cara. Mas eu acho que uma coisa que hoje eu quero bastante fazer assim é do tipo
e eu, meu filho e minha esposa pro Japão juntos, assim, Nossa, sabe? top demais. Eu, tipo, cara, eu já fui pro Japão várias vezes. Minha esposa já foi pro Japão várias vezes também. Ela já morou lá há muito tempo, né? Mas meu filho nunca foi. Né? Nossa, E ele vai amar. eu já fui com a minha esposa juntos também, mas só eu e ela na época ainda que não existia o nosso filho, né? Mas ir eu, meu filho e minha esposa, eu acho que é uma coisa que eu tenho bastante vontade de fazer. E assim, eu fico pensando no perrengue da viagem, porque, cara, assim, 30 horas, né, de deslocamento com uma criança pequena, tipo, de 4 anos, não deve ser muito fácil, mas... Mas o seu filho, ele não é uma criança de 4 anos convencional. Convencional. Não, Como se tivesse que na isso, prateleira. É tipo X-Men, velho. Tá doido, cara. Nossa, ele tem mais coordenação do que eu, ele tem mais físico, obviamente, do que eu. Imagina se ele for fotógrafo. Ele Ele vai fazer meio clique. já deu uma Eu dei uma T3i pra ele com uma 1835 pra ele, né? E Isso eu mó deixo na mão bonitinho, dele, cara, assim. ele clicando assim, cara, muito Não, legal. teve até um dia, acho que foi semana passada, Você cara. postou. Eu peguei uma situação que eu achei super legal, que ele tava com a câmera na mão, ele tava tirando foto de qualquer jeito, né? Tava eu e minha esposa sentado na mesa, assim, ele pegou a câmera e tava tirando de qualquer jeito, assim, aí teve uma hora que ele parou, aí ele enquadrou assim certinho, pensou e tirou uma foto. Aí ele parou. Aí ele veio mostrar a foto, assim. Essa Mano última do céu. ficou enquadradinho, certinho, assim. As outras que ele tinha falando. tirado de qualquer jeito, ficou uma merda, assim, sabe? Tipo, tudo torto, o teto torto, assim, sabe? A parede o torta, Fábio, assim. quando ele volta da creche, é um clique só. É um clique só, não pode mais que um. Não, mas, cara, assim, eu achei incrível, assim, sabe? Tipo, o que ele fez, assim. Tipo, eu não falei nada. Ele simplesmente, do nada, assim, ele parou, pensou, enquadrou e clicou. Eu falei, caraca, né? Animal. Eu achei Massa, isso super cara. legal. Geralmente a fruta nunca cai longe do pé, né? É. Então, eu acho que É aquela tá coisa- na veia já lá do teu pai, lá da tua Sim. família, né? E passar Cara, isso, que né? engraçado, essa expressão eu nunca tinha ouvido em português, sabia? Porque em português a gente usa o filho de peixe, peixinho é. Uhum. Essa expressão, não sei se você sabe, mas em inglês se fala desse jeito. Exatamente igual. Você foi a primeira pessoa que falou em português. Do tipo, Pô, eu já mesmo? ouvi em É? português já. Cara, eu nunca tinha ouvido. Enfim, legal. Desculpa. Mas aí. é mais Não. comum em inglês. É que tá mesmo. ficando emocionante o quadro agora aqui. A gente Que tá indo com em clímax, inglês, inclusive, eles né? usam a maçã, né? Do tipo, no ditado a maçã nunca cai muito longe da árvore, sabe? É, Né? tipo isso. Aí- Pô, a gente pode, né? Vamos incentivar o Gui, né? Quem sabe a gente fotografar o casamento dele pra ter um filho. Essa parte Pra de ter filho um- aí não depende só de mim. Né? Essa parte de filho aí Cara, já é mais beleza. As duas primeiras foram difíceis. Vamos pra uma mais fácil, tá? Eu A tenho gente certeza sabe vai que ser a pior. Vai ser a mais difícil. Não. Vamos lá. É, vai. A gente, vai. a gente Vai. sabe que esse episódio vai ficar gravado, vai vir outras gerações. Quem sabe teu filho lá no futuro vai assistir poder ver isso daqui, Pô, etc. verdade. Já pensou que legal, É, cara? olha No que dia que ele tiver consciência, né, disso tudo. E aí, quem sabe agora vai estar um momento épico. A gente vai passar, essa vida vai passar, a gente vai embora daqui, vai pra algum lugar e, cara, só que essa mensagem vai ficar. Qual que são as tuas últimas palavras aqui na Terra? Qual que seria o teu epitáfio? Pô, Pesado mesmo, olha o silêncio. olha o Você viu? Durou um silêncio, tempo, hein? cara. Pô. Cara, todos ficamos nesse. Pô. Eu acho que é aproveitar o momento, né? Ó. Porque as coisas passam, né? Não adianta você se frustrar pelo que já passou, que nem aquela coisa que a gente conversou, né? Do tipo, cara, você se arrepende, né? Do tipo, de ter demorado tanto pra começar na fotografia? Sei lá, cara, não vou nem ficar me preocupando com isso, porque não vai mudar de qualquer jeito, né? E se preocupar muito com o futuro também é uma coisa do tipo, sei lá, cara, pode ser que caia um meteoro amanhã e todo mundo morra, tá ligado? Olá. Aí o YouTube não vai ter como ficar com pela verdade, posteridade é verdade. vídeo, infelizmente. Mas assim, cara, então eu acho que assim, eu sempre tenho a impressão que meu filho nasceu ontem. Sabe? Do tipo, acabou de nascer. Mas, porra, já vai fazer 5 anos, cara. E passa muito rápido, né? Então essa coisa de curtir o momento, acho que é uma coisa super importante que eu tô dando cada vez mais valor, porque, cara, realmente passa muito rápido, sabe? Cara, vocês não conseguem ver de pertinho porque o olhinho é pequeno, mas tá bem marejado daqui de onde eu tô vendo, entendeu? É isso aí. Cara, gente, obrigado, Fábio, obrigado, agradeço, Gui, Thiago. mais uma oportunidade de a gente estar aqui, fazer esse episódio muito importante. Parei. Pô, eu tô sempre esquecendo, né? Mas ainda bem que você tá aqui.
Ah, Cara, que isso aqui é uma lembrança do nosso patrocinador, Muito Guto obrigado. Campos, que fez especialmente pra você essa Olha peça só, aqui. cara, que Ele gosta de bacana. café também? Tu é do café também? Pô, eu sou do café. Cara, então eu eu acho falei que... pro Gui que o Gui ele não gosta de café ainda, né? Eu falei, cara, eu comecei a gostar de café quando eu tinha 28 anos. Tá no tempo ainda. Não, eu tô nos 28, acho que... Então, é esse o ano. É agora, é agora. Manda, Thiago, manda um aí, tá ligado? Tem um adesivinho aqui. Guto Campos Campos. Cerâmica. Campos Cerâmica. Gutão, a galera que quer... Pô, olha aí, Ó, uma cerâmica aqui. rapaz. Vai dar briga com a minha esposa, porque minha esposa também faz cerâmica. Epa. Briga. Obrigado, Guto. Valeu. Pra Obrigado. na hora do teu Valeu. cafezinho, tu lembrar aí. Claro. Claro. Que tu não vai ter o café do Gui, né? Do nosso querido Gui, da Grão Café lá de Florianópolis, né? Que é o nosso patrocinador aqui. Mas eu tenho certeza que essa peça exclusiva, Guto... Ô, Guto, assim, eu sei que tem agora um monte de invejoso aí na internet, querendo ter uma peça igual a essa daí. Cara, quando é que ele pode encontrar essa peça? Com certeza, Thiago. Ele pode encontrar lá no Instagram, Guto Campos Cerâmica. Acesse lá e adquira as novas coleções. Todo ano tem várias séries exclusivas, peças únicas. E pode entrar lá, Thiago. E também, Guto, tem o workshop. Tu não faz workshop, tu não dá mentoria, tu não dá consultoria. A pessoa pode ter um Guto Campos Experience lá dentro do teu ateliê? Com certeza, Thiago. Entra lá no direct, né? Acesse a agenda tá aberta para experiências únicas lá. Você vai fazer a sua própria peça, né, Thiago? O Thiago fez a peça dele, né, Thiago? Tá esperando secar lá. Exatamente. Já cara. esmaltou. Cara, Bem bacana. é sensacional. É uma experiência assim, ó. Tu tem a sensação de boleto pago. Porque você esquece de tudo. Você sim. tá lá com a mão na massa e tal, não sei do que. Então, realmente é algo muito, 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 muito bacana. Fábio, cara, obrigado mais uma vez, irmão. Pô, satisfação enorme, cara. Valeu. A gente vai ter que Obrigadão, fazer uma Thiago. parte 2, quem sabe com prática, Claro. lá no teu estúdio. Demorou. A gente, né, pensar alguma Super coisa aí bem-vindo. pra contribuir pro nosso mercado da fotografia e do vídeo, cara. Legal. Obrigado mais uma vez, Valeu. irmão. Guto, vai lá pro meu estúdio daqui. Enquanto você for lá, você vai ver que essa xícara vai estar lá. É porque na casa dele não vai entrar. Não, e olha só, o meu estúdio, o fundo do meu estúdio é o ateliê de cerâmica da minha esposa. Então tá mais perto ainda. Olha o perigo, olha o perigo. Tá bom, obrigado, É isso aí. cara. Obrigado Valeu. mais uma vez. Obrigadão. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial, um lugar onde a gente chama nossos amigos, pessoas queridas, pessoas que a gente admira, a sentar à nossa mesa para tomar um café, trocar uma ideia e compartilhar ainda mais para o nosso mercado da fotografia, o mercado do audiovisual. Espero que você tenha curtido, que você tenha, né, aprendido alguma coisa aqui, porque hoje realmente foi uma aula enorme que a gente teve aqui. E vou te pedir uma gentileza, se inscreva. Curta esse episódio aqui, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.